Este vídeo não expressa apoio político para nenhum partido. Esse não é um vídeo sobre posicionamento político, sobre esquerda, sobre direita. O vídeo, ele expressa principalmente a minha opinião como profissional. Eu já venho trabalhando com internet há mais de 20 anos. Esse projeto de lei, em particular, me afeta, tá? Porque ele afeta o meu ambiente de trabalho. Então eu vou colocar aqui a minha percepção de o que eu estou vendo e o que eu estou lendo do projeto de lei. Eu cheguei a algumas conclusões que são algumas coisas que me deixam muito preocupado, que deveria preocupar vocês também, tá? Porque essa PL da fake news, ela não é uma coisa só ruim para a esquerda ou para a direita, mas ela é ruim para a sociedade e para as pessoas, tá? Para os brasileiros em geral. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi isso daqui, né? Que é, assim, o projeto de lei, ele está em caráter de urgência. Tá? E aí, quando você chega no trecho que fala sobre esse caráter de urgência, foi aprovado o requerimento de urgência, estando a matéria pronta para apreciação em plenário. É o relatório. Tá? E eu entendo que, assim, quando eu li isso, o que eu esperava ler dessa parte era uma justificativa sobre o porquê que isso está em caráter de urgência, por que isso tá sendo votado acelerado, tá? E aí, basicamente, a resposta é o relatório. Tá? Não tem uma explicação sobre o caráter de urgência. Dando um exemplo. Tá? Uma vez, muito tempo atrás, 2014 mais ou menos, a gente pegou uma discussão que envolvia as manifestações dos veganos. Tá? E o que acontece? Os veganos, para fazer uma manifestação, eles basicamente colocam vídeos de animais morrendo de várias formas diferentes, como uma forma de manifestação pela dor desses animais. Ou seja, eles colocam vídeos, geralmente, de animais sendo mortos das mais diversas maneiras, com o objetivo de sensibilizar as pessoas. E aí acontece uma coisa meio bizarra, né? As pessoas começam a reportar, né, o conteúdo dos veganos, achando que eles estão reportando a violência contra os animais. Porém, eles estão fazendo, se eles têm o objetivo de reportar a denúncia, né, do ato, isso daqui está me sensibilizando, eu gostaria que isso parasse, né? O fato de ele estar reportando, ele na verdade está diminuindo e ele está censurando esse ativismo dos veganos, tá? Isso aconteceu muito em meados de 2013, 2014. Uh, Dito isso, né, eu quero que vocês entendam que todo o sistema de curadoria das redes sociais, ele envolve um sistema de autogestão, tá? E isso tem uma explicação muito simples, né? São milhões de conteúdos subindo em tempo real nas plataformas. E quando eu digo nas plataformas, eu vou dizer que são várias plataformas diferentes. Eu posso estar subindo esse vídeo no YouTube, no Facebook, no Twitter, praticamente no TikTok, em qualquer outra plataforma, tá? E aí você imagina que tem milhões de usuários publicando milhões de conteúdos simultaneamente, tá? Então a única forma da plataforma ela conseguir fazer alguma gestão desse conteúdo é através de mecânicas e de botões como o botão de denunciar conteúdo, tá? O que torna o sistema uma parte falho, né? Porque assim, o mecanismo mais eficiente é que os usuários reportem e denunciem o conteúdo, e porque até se você tentar fazer isso simplesmente por programação ou por algoritmo, vai ter muito conteúdo que vai ser deixado de lado. O que vai acontecer é que muitos trechos dessa PL eles acabam reforçando o policiamento e, inclusive, reforçando a responsabilidade das plataformas sobre os conteúdos, tá? E aí vai acontecer um negócio muito louco, que é o seguinte: os donos das plataformas, eles terão que deixar esse sistema, entre aspas, ou mais rígido ou mais brando, tá? Porque precisa regular isso no sistema. E aí como que você vai fazer isso sabendo que esse sistema funciona dessa maneira, tá? E aí isso tem um agravante muito grande, porque a gente vive num país extremamente grande, com muitos imigrantes diferentes, de várias culturas diferentes, sendo que o Brasil é um país que é quase do mesmo tamanho que a Europa, e se a gente pegar comparações com o Japão, assim, a gente é um país gigante, tá? Então, já é um país muito plural, ou seja, com várias culturas, com várias formas de pensar, com várias religiões, o que agrava ainda mais a situação do Brasil em relação à parte plural das ideias. Essa lei, ela nasce com um título muito bonito, inclusive, né? Que é o título sobre transparência da internet, sobre a liberdade de expressão, etc. Mas que na prática o texto diz quase que o contrário. Tá? Então esse vídeo é muito mais sobre a liberdade do que a gente está se expressando, pensando nesse objetivo. Tipo, e eu vou colar alguns trechos aqui para justamente reforçar o que eu estou dizendo, para que ninguém chegue nos comentários desse vídeo e comece a falar que eu estou fazendo fake news, porque é basicamente isso que vai acontecer. Se você não checar as fontes, basicamente as pessoas vão reportar o conteúdo porque ele é fake news e ele vai sair do ar. O que pode acontecer sim com este vídeo, tá? Ou seja, eu também, inclusive, vou tomar algumas medidas de segurança, onde eu vou pegar esse vídeo e estarei deixando esse vídeo disponível também em outras plataformas de download. Também vou deixar ele em Creative Commons
Commons, permitindo que qualquer pessoa, tipo, se você quiser pegar esse vídeo e republicar ele no YouTube, no Facebook, no Twitter ou qualquer outro canal que você quiser, você está autorizado. Pode fazer isso, tá em Creative Commons e você tem a minha total autorização para você replicar o quanto você quiser essas informações, inclusive editar em cima desse vídeo, tá? Se você quiser melhorar a edição desse vídeo, fique à vontade. O capítulo 2, eu vou começar das partes assim, até mais brandas, tá? Porque o capítulo 2 ele fala muito sobre o Estado Democrático de Direito, a infração sanitária, tem alguns trechos que sofreram bastante atualizações, e foi justamente no capítulo 2, tá? E aí eu fui pesquisar para entender um pouco melhor do que é esse estado, o que é esse risco, tá? E ele é bem abrangente, tá? Eu posso já dizer de antemão que ele abrange várias situações diferentes, que envolve desde preconceito, assédio, várias coisas de racismo, né? Coisas que até algumas coisas são até relativas assim de interpretação. E esse é um grande problema, porque quase todas as leis do Brasil elas são passíveis de interpretação, né? Ou todas, porque dependendo de como o juiz vai interpretar, ele pode aplicar a lei de um jeito diferente, e isso dá margem para muitos problemas, e problemas grandes, tá? E isso dá margem, inclusive, para que a gente questione os canais de notícias, né? E que os canais de notícias sejam responsabilizados sobre quais são as informações que podem ser ou não veiculadas, tá? E aí a gente vai ter que entender o seguinte, tá? Uma das coisas que está acontecendo, principalmente em relação a essa característica da infração sanitária, por exemplo, né? Se o governo decidir que é obrigatório tomar vacina, seria contra a lei você dizer que não, você fazer algum tipo de campanha contra não ser vacinado. Tá. Basicamente, se esse projeto de lei tivesse sido aprovado durante o governo do Bolsonaro, basicamente, se o Bolsonaro dissesse que você não pode fazer campanha em pró da vacina, né, você poderia estar colocando em risco a população e você seria punido. Tá? E vice-versa, porque isso é uma faca de dois gumes, tá? Isso pode dar ruim para os dois lados. Então, seria basicamente tipo assim, beleza. Se alguém decidiu que a vacina não é eficaz, você fazer campanha contra é um crime. Tá? Então, basicamente, você não poderia discordar. Tá? Isso está escrito lá, tá? Isso tá, eu li, reli para entender o que estava acontecendo. Bom, basicamente, o capítulo 4, essa daqui me pegou de surpresa. Esse daqui é o capítulo que, assim, a hora que eu li, eu comecei a chorar de nervoso, né, de rir de nervoso. Que é o seguinte, o capítulo 6º, ele fala sobre direitos autorais, tá? 4 não, capítulo 6º fala sobre direitos autorais. Basicamente, seria algo muito parecido com o que aconteceu lá em 2012, mais ou menos, quando o governo norte-americano tentou fazer o Sopa e Pipa, que era um projeto que falava sobre direitos autorais, tá? Sob pressão da mídia. Tá? E aí, na sequência, né, Aaron Schwartz deve estar se remexendo lá no caixão dele com tudo isso que está acontecendo. Tá? Para quem não conhece, Aaron Schwartz foi um dos maiores ativistas da liberdade na internet. A internet que você conhece hoje em dia, ela existe por causa de um cara como Aaron Schwartz. Tá? E aí, uma das perguntas que eu lendo todo o documento, uma das principais perguntas que eu tive era por que os jornalistas estariam apoiando esse tipo de projeto de lei, né? E aí eu descobri o capítulo 7, tá? E o capítulo 7, basicamente, ele obriga as plataformas digitais, plataformas, e você entenda plataformas como qualquer coisa que replica conteúdo, tá? Ele obriga que as plataformas paguem dinheiro para os portais de notícias, jornalistas, criadores de conteúdos, influenciadores, e por aí vai, tá? Ou seja, eu entendi nesse exato momento por que algumas pessoas estão apoiando essa PL. Tá? E por que a grande mídia também estaria apoiando essa PL. Porque simplesmente se essa PL for aprovada do jeito que está, alguns indivíduos e algumas organizações e algumas empresas vão ganhar muito, mas muito dinheiro vindo das plataformas. Tá? E, na minha opinião, isso não tem nada a ver com a lei de fake news. Tá? E tá lá, capítulo 7. O capítulo 8, ele fala uma coisa que, quando eu comecei a ler, eu achei legal, que seria basicamente uma proteção das contas das redes sociais em relação ao abuso de poder das plataformas. Ou tipo assim, se o Facebook decidir cortar suas contas, né, no abuso de poder, você poderia ser protegido por essa lei que em teoria deveria proteger as pessoas. Só que eu lendo um pouquinho mais, eu descobri que basicamente o capítulo 8 ele se refere apenas à gestão pública. Tá? Ou seja, essa lei não serve de nada para proteger as pessoas, tá? Eu estava lendo lá, li, reli, e aí entendi que basicamente, se a lei ela protegesse todas as pessoas e todas as contas na sua liberdade de expressão, cara, seria excelente. Mas não, ela é basicamente se um monte de gente for lá e denunciar uma conta de um político, vai tirar do ar, e nesse ponto é positivo, né? Porque assim, se você sofrer um ataque de milhões de usuários para tirar a sua rede social do ar, de um político adversário, por exemplo, a plataforma precisaria devolver
a conta do usuário, tá? Hã, cara, mas isso novamente, isso é uma lei, um projeto de lei que é muito mais para os grandes do que para os pequenos, tá? Além disso, né, o capítulo 8 também fala sobre as regras de campanha política, hã, para as plataformas, tá. E aí, vão existir algumas diretrizes, algumas regras, algumas obrigatoriedades sobre como que as pessoas vão poder investir o seu dinheiro das campanhas nas plataformas, tá. E eu não ficaria surpreso se esse projeto de lei fosse uma porta de entrada para a gente ter algum tipo de horário político eleitoral dentro das redes sociais, tá. Se isso der algum dinheiro para as plataformas e as plataformas se venderem em algum momento, tá. Assim como, bom, os canais de TV têm muito dinheiro das campanhas políticas do governo, né, sai do nosso bolso. E, bom, basicamente, algumas dessas brechas, né, dessas PLs, elas protegem principalmente a difamação de figuras públicas. E quando ele fala sobre o Estado, né, defender os políticos, né, porque vai defender a ordem pública, basicamente você está criando um cinto de segurança para que uma espécie de primavera árabe não aconteça no Brasil. Tá? Porque a Primavera Árabe derrubou vários governos. E foi basicamente um movimento que aconteceu nas redes sociais. Tá? E essa PL basicamente bota uma espécie de cinto de segurança para que isso não aconteça no Brasil. Tá? O capítulo 10, né, ele diz que você não pode monitorar o comportamento das crianças para a publicidade, né? Mas aí me surgiu uma pergunta, né, que é o seguinte, e monitorar o comportamento para outras coisas? Tipo, por exemplo, monitorar o comportamento para atividades ilícitas ou atividades de risco? Tipo, nesse caso, a criança ou adolescente pode ser monitorado, né? E aí, esse capítulo 10 basicamente não fala nada sobre isso. Né? Isso me lembrou muito o caso da Isadora Faber, né? Para quem não lembra desse caso, a Isadora Faber, que era uma menina de 13 anos na época, ela fez uma página nas redes sociais para denunciar as coisas erradas que aconteciam na sua escola, né? E quando isso aconteceu, a página dela ganhou centenas de milhares de seguidores, num nível que ela foi dar, inclusive entrevistas em jornais internacionais, né? E o livro dela, ela fala muito sobre as coisas que aconteceram com ela durante esse processo de de ativismo, né, de denúncia, de lutar pela você poder falar a verdade do que estava acontecendo na sua escola, se tinha investimento, se estava sendo bem utilizado, né. Eu me pergunto se, por exemplo, uma menina como a Isadora Faber, ela ainda teria direito de ter uma página que debate, inclusive, temas muito sensíveis da política, né, porque envolve gestão pública. E arrisco dizer que fatalmente ela não poderia ter essa página se a PL 2630 fosse aprovada naquela época. Tá. Bom, o capítulo 11 fala sobre as mensagens instantâneas, e aqui eu não vi muitas novidades, né, principalmente porque boa parte do que eles pediram já está feito, já, as plataformas já se adequaram já em várias situações, né. E uma palavra que foi muito recorrente em toda a PL é o risco iminente de dano, tá. E esse risco iminente de dano, eu li esse termo, essa parte, esse trecho, várias vezes, em várias partes do documento, para tentar entender, e eu tentei entender um pouco o que é, né, todo esse risco, esse risco iminente, né. E esse risco iminente, basicamente, seria qualquer tipo de conteúdo que viralizasse num nível que pudesse comprometer, por exemplo, uma campanha política. Tá? E aí você vai entender o quão grave isso é, tá? Tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para todos os lados. Basicamente, você como um usuário comum, você poderia estar publicando alguma coisa, um vídeo de uma denúncia sobre uma coisa que você filmou, tá? Você filmou um político recebendo dinheiro para de alguma coisa que você queria denunciar. Estou dando um exemplo, tá? E você publicou isso nas redes sociais, só que esse vídeo viralizou na internet para 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, tá? E basicamente, o que vai acontecer? O candidato que foi denunciado, ele pode acionar a lei para ele dizer que ele está em risco iminente, porque isso compromete, inclusive, o Estado, né, o direito de Estado, etc. Tal, que tem relação com isso, sim. Tá? E que aí isso poderia mudar a direção de uma eleição. Tá? Se um candidato fosse ganhar e ele, depois dessa denúncia, ele vai perder, basicamente ele foi prejudicado por esse conteúdo e ele pode ativar esse projeto de lei para justamente atacar a fonte. E essa fonte pode ser uma pessoa qualquer, tá? E aí, isso acontece de um jeito que, se você é a origem do conteúdo e alguém diz que isso é uma fake news, você pode, inclusive, parar na prisão por ter feito esse vídeo e publicado esse vídeo, tá? E aí a grande questão nessa discussão da PL, que é uma pergunta que eu refiz dezenas de vezes, é quem decide sobre o que é certo, o que é errado, o que é fake news, o que é
um conteúdo de risco iminente, tá? E aí, dentro desse projeto de lei, tem várias pegadinhas que eu mostrei para vocês, né? Porque no final das contas, esse projeto de lei, ele não tem nada a ver com os crimes, ou com os criminosos, ou com pessoas que estão fazendo coisas ilícitas, porque pelo que eu li, tá, em resumo desse projeto, ele vai afetar muito mais quem está exposto publicamente, tá? E aí quando eu falo exposto publicamente, eu me incluo, tá? Eu me incluo, assim como pessoas que publicam conteúdo nas redes sociais também serão impactados, né? Eu nem falei, por exemplo, tem uma coisa que vai impactar nesse projeto de lei, ele impacta todos os anunciantes em plataformas, que eles são obrigados a apresentar documentos, tá? E, bom, isso já tá sendo feito há algum tempo, tá? Isso não mudou, isso não é de agora, tá? Mas, por exemplo, pode ser necessário que todos os anúncios comecem a ter quem é o autor, tá? Hã, e aí, o que eu estava pensando muito sobre é que, assim, basicamente, quem é usuário de dark web, quem é usuário mais avançado de tecnologia, quem são os bandidos também, né, que esses bandidos, eles sempre dão algum jeito de burlar o sistema, tá? Esses serão os menos impactados com esse projeto de lei, tá? Porque esse projeto de lei tem algumas outras coisas que você não sabe. Por exemplo, está escrito que esse projeto de lei só tem validade em plataformas com mais de 10 milhões de usuários médios ativos por mês, tá? Isso significa que isso não tem nenhuma validade em plataformas alternativas, tá? Com menos de 10 milhões de usuários ativos mês, tipo, não tem impacto, tá? Ou, basicamente, os artistas, os bandidos que estão agindo pela Deep Web, esses não vão ter impacto nenhum com esse projeto de lei, tá? Eles vão continuar disseminando fake news em lugares que são alternativos, onde eles estão seguros. E esse projeto de lei, basicamente, não tem nenhum impacto sobre eles, tá? Nenhum, nenhum, tá? E de todo o projeto que eu li, cara, tem um capítulo que eu fiquei apaixonado por esse capítulo, que é o capítulo 9, tá? É o capítulo sobre a educação. E esse capítulo, só me doeu no coração porque ele era um capítulo muito curto, mas que é o capítulo mais perfeito desse projeto de lei, tá? Se esse capítulo fosse 90% ao invés de 1% do documento, esse projeto de lei seria maravilhoso, tá? Porque esse projeto de lei fala sobre a educação do indivíduo para o uso saudável da internet, para o desenvolvimento do pensamento crítico, tá? Para que nessa capacitação, né, as práticas, as escolas, os colégios, as faculdades são obrigados a incluir em todos os níveis esse fomento à educação do uso seguro da internet, tá? O segundo artigo fala assim, o pensamento crítico, capacidade de pesquisa, da ética e o respeito ao pluralismo de opiniões. E, cara, quem me acompanha já há um tempo sabe o quanto eu repito isso, sobre a pluralidade de ideias. A gente aprender a respeitar a pluralidade de ideias. E é uma coisa que o brasileiro simplesmente não sabe fazer. Tá? O desenvolvimento de habilidades para argumentação, reflexão e análise crítica. Tá? Cara, esse capítulo 9, se você tirar toda essa palhaçada de dar dinheiro para o jornal, para os criadores de conteúdo, se tirar toda essa palhaçada anterior, né, porque na minha opinião é uma palhaçada, tá? Isso não tem nada a ver com o projeto de lei de fake news, tá? Direitos autorais, jornalismo, criadores de conteúdo, cara, isso não tem nada a ver com o projeto de lei de fake news. Mas isso daqui é uma solução linda, sólida, para a gente poder ter um futuro mais próspero usando a tecnologia, para a gente poder empreender, para a gente poder estudar, para a gente poder usar a internet da melhor forma possível. Tá? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? E se eu tiver que fazer um resumo para tudo isso que eu disse, cara, controle e proteção para poderosos, a PL tá de nota 10. Dar dinheiro para a mídia, para os influenciadores, a PL também, nota 10, tá? Dinheiro de direitos autorais, PL também, nota 10. Educação no uso da internet, cara, PL, nota 0,001, tá? Essa PL tem 110 páginas. Passei o meu fim de semana lendo essa PL. Pessoal, presta atenção, tá? Isso que está acontecendo não é sobre projeto de lei para fake news, não é um projeto de lei para combater a violência, não é um projeto de lei para falar... Não, não é, tá? Ele é um projeto de lei que dá muito poder e dá um cinto de segurança, tá? De várias formas, basta você ler o projeto de lei, tá? Basta você ler, que você vai ver que não é sobre a liberdade na internet, não é sobre a transparência, tá? Não é sobre muitas coisas. Eu vou deixar aqui também algumas informações extras sobre todo esse projeto, né? E recomendo que vocês, eu vou inclusive fazer um resumo do projeto de lei, deixar disponível para download para as pessoas, onde eu vou fazer alguns comentários de alguns trechos, tá? Para que vocês entendam com mais profundidade o que cada parte, o que cada capítulo está dizendo desse projeto de lei, para que você, se você for um candidato que está votando, pense com carinho. Se você é um eleitor, leva isso para aquele seu candidato que está votando isso nesse exato momento, porque isso é importante, tá, pessoal? A gente está falando sobre uma coisa que já aconteceu nos Estados Unidos em 2012. Boa parte desse projeto de lei ele tem pesquisa e está embasado muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. E a repercussão que esse artigo 13 que teve na Europa foi
muito ruim. E na minha opinião, teve gente que foi muito prejudicada no meio. Não é que na minha opinião, mas assim, teve pessoas, muitas pessoas que perderam seus canais do YouTube, onde elas ganhavam a sua vida sendo produtoras de conteúdo, e perderam seus canais por conta do artigo 13. Ah, você acha que eu estou inventando isso? Cara, vai pesquisar sobre o artigo 13, vai pesquisar sobre o que aconteceu com os órgãos regulatórios na Europa, tá? Vê se isso deu bom para eles, né? E entende um pouco o que aconteceu no Sopa e Pipa, no protesto do blackout da internet, porque isso é muito parecido com um trecho dessa PL 2630.